Então vamos lá. Bom, vamos começar a nossa disciplina de ecossistemas de inovação. Mais uma vez, sou o professor Rafael Almendra. Estarei com vocês aí neste semestre, nessa disciplina, abordando os aspectos que já foram comentados aí no nosso vídeo de apresentação. Antes de entrar na aula propriamente dita, queria que vocês pensassem um pouco o que seria um ecossistema. Então, o ecossistema que a gente conhece é o ecossistema do ambiente, né? Que tem a interação nossa, quanto pessoas, com fauna, com flora, então, com todos os aspectos ligados ao meio ambiente. Então, ecossistemas, quando estão ligados à inovação, refere-se à interação de uma pessoa, de uma instituição, de um produto que estão inseridos aí ou que são propensos a serem inseridos no mercado. Então, quando a gente leva em consideração a inovação, como vocês já devem ter visto, é a criação de algo novo ou melhorar aquilo que já existe. Então, a partir de quando eu tenho que criar algo ou melhorar aquilo que já existe, eu tenho que ter uma interação com o meio. E quando eu faço as relações entre esse meio e o que eu estou querendo desenvolver, eu começo a desenhar um ecossistema. Então, nesta aula 1, nós abordaremos os ecossistemas de inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Os objetivos da aula é compreender os sistemas nacional, regional e local de inovação. Então, existe um sistema nacional, existe um sistema regional e existe um sistema local de inovação, ou seja, parte lá do macro e vem aqui para o micro, né? Brasil, região, estado, e aí passa para uma cidade, né? Estado ou uma cidade, tá? Então, levando em consideração isso aí ele vai se afunilando. Além disso, nós vamos analisar o papel da propriedade intelectual em ambientes inovadores. Então, vocês já devem ter tido uma aula de fundamentos da propriedade intelectual, já devem estar aí aptos a fazer essa possível análise, né, de relação entre a PI e um ecossistema de inovação. Nós também abordaremos ou faremos uma discussão a respeito dos mecanismos de transferência tecnológica e de conhecimento. Tá? É algo amplo, mas aqui a gente vai dar alguns aspectos gerais sobre esta temática. E citar alguns exemplos reais de ecossistema de inovação. Aqui no Brasil, né, tem alguns, fora e no exterior tem também alguns exemplos, né, e bem, além de promissores, já bem conhecidos. Okay? Então, vamos lá. O que são sistemas de inovação? Bom, o sistema em si é um conjunto aí de partes integrantes e interdependentes que se comunicam aí um com as outras, formando um todo, né, para atingir um objetivo. E quando isso é ligado à inovação, ele se refere nessa integração, essas partes interagindo para atingir um objetivo que é difundir a inovação. Então, se tu pegar 10, 15 anos atrás, existem tecnologias que nós temos em nosso contexto hoje que não tinha há 10, 15 anos atrás. E que algumas delas só estão aí
em pleno funcionamento e atendendo às nossas necessidades, facilitando a nossa vida, e muitas das vezes alguns sistemas de inovação foram criados para contribuir aí para a nossa melhoria de processos, melhoria de produtos, atendendo aí às nossas expectativas. Então, esses sistemas de inovação, na verdade, eles são o quê? São conjuntos de instituições, ou seja, empresas públicas, privadas, políticas, que advêm de algum ente governamental, empresas e universidades, que vão interagir para gerar e difundir a inovação. Já adiantando, na aula de número 2, nós estudaremos a hélice tríplice. Ela fala que o sistema de inovação é composto por um tripé, por isso eles chamam de hélice tríplice, né? Mas que, como esse tripé ele não é fixo, ele fica girando para dar a ideia de continuidade. Essas três hélices são constituídas por governo, empresas e universidades. O governo, por ser o ente maior, a empresa são aquelas que estão no ambiente de mercado, na qual tem atividades complexas e que precisam de facilitadores para otimizar a aplicação dos seus recursos. E onde é que eu consigo isso? Na maioria das vezes, em universidades. Estão desenvolvendo aí produtos que futuramente pode gerar uma patente. Estão desenvolvendo softwares ou aplicativos. Também pode gerar aí uma proteção intelectual, como direito autoral. Então, várias tecnologias que são desenvolvidas no âmbito acadêmico, eles contribuem aí para as pessoas. Lógico, para desenvolver, nesse exato momento, pode estar sendo desenvolvida alguma coisa que nós utilizaremos daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Mas isso é possível mediante o apoio, mediante a formação de um conglomerado que contemple estes itens. Instituição governamental, empresas e academia, que são a universidade, a hélice tríplice. Mas para isso tudo, o governo ele tem que instituir, criar políticas que incentivem tanto as universidades, quanto as empresas, quanto a academia em geral, as pessoas a serem inovadoras. Então não adianta de nada tentar ser inovador se não tem um incentivo. E esse incentivo pode partir aí do governo, de empresas, de universidades. Tá? Mas quem cria essas políticas de inovação, a maioria das vezes são as instituições governamentais. Esses sistemas de inovação, eles estão presentes aí em diferentes níveis: nacional, regional, local, e ele é baseado em cooperação, em articulação de atores. Quem são esses atores, professor? Exatamente quem a gente viu lá na definição de sistema de inovação. São as instituições, são as políticas, as empresas, universidades. Tá? Mais precisamente, instituição, empresas, universidades. Então, esses são os atores que fazem parte de um sistema de inovação. E isso deve ser levado em consideração a cooperação entre os mesmos para obter os melhores resultados. Então, não adianta somente um agir,
a melhor forma que eu vou ganhar o melhor resultado e ter um maior alcance é mediante uma cooperação, ok? Sistema Nacional de Inovação. O Sistema Nacional de Inovação, como o próprio nome menciona, ele é de âmbito federal. Ele que estabelece políticas de ciência, tecnologia e inovação. Vocês vão ver muito no curso essa siglazinha aí, CTI, que é exatamente a abreviação de ciência, tecnologia e inovação. O Sistema Nacional de Inovação, ele leva em consideração uma coordenação entre governo, universidades e empresas. Ou seja, para esse sistema realmente funcionar, esses três atores eles têm que estar trabalhando de forma coordenada, em cooperação um com o outro. Mais uma vez, já puxa o tema lá da unidade 2, que é a teoria da hélice tríplice. Então, o cerne de qualquer sistema de inovação é fazer com que ele funcione como um sistema. Professor, mas o que é um sistema? Falei para vocês no slide anterior, mas vamos fazer um paralelo conosco. Nós somos dotados aí de sistemas. Nosso corpo humano é dotado por sistemas, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso. Então, para você estar bem de saúde, por exemplo, vamos dizer assim, os teus sistemas eles têm que estar trabalhando de maneira ordenada, coordenada. Tem que estar funcionando tudo bem. Se um dos órgãos der algum tipo de problema, ou um sistema der um tipo de problema, ele vai afetar os outros. Então, estando tudo positivo, o sistema funciona perfeito. Se algo não está legal, pode ter algum problema no sistema. Por isso é que é essencial a cooperação, a coordenação entre esses três atores aí. Como exemplo, a gente tem a Coreia do Sul, é um país que o investimento em pesquisa e desenvolvimento é elevadíssimo, se não for um dos maiores. Já no Brasil, a gente tem alguns órgãos que contribuem com políticas de ciência e tecnologia, contribuem com fomento de pesquisas, né? Tal como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a FINEP, tá? O CNPq, eles todos contribuem aí fomentando, estimulando a inovação no âmbito de universidades, tá? E ou empresas. Como eu falei para vocês, o sistema de inovação ele é escalonado, né? Ele tem um sistema nacional, temos o regional e temos o local. Já no regional, que é essa segunda parte, eles são contextualizados em localidades regionais ou locais. Quando eu falo locais e regionais, a gente pode estar levando em consideração o seguinte. Bom, o nacional ele engloba o país, certo? O regional é uma região, posso dizer a região norte, região nordeste, que é no caso do Brasil a centro-oeste, a sul, sudeste, tá? Seria uma regional. E também um estado. Então, pode ter uma realidade no estado dentro de uma região. Por exemplo, Piauí está dentro da região que Nordeste. Então, é local. Tá? Como nós veremos no próximo slide, que é o sistema local, é exatamente refere-se a um determinado lugar específico, como uma cidade, um bairro dessa cidade. Tá? Então, os sistemas regionais englobam algo mais restrito,
tá? Mais específico em relação ao país. E ele foca em setores estratégicos. E aí a gente tem exemplo como o Sistema Regional de Inovação da Catalunha. Então, a Catalunha é uma região na Espanha. Okay? Então, lá ela tem uma forte base industrial. Né? Eles têm uma alta capacidade de atração de talentos e investimento. E tem como foco setores tecnológicos avançados, como inteligência artificial e economia digital. Essa região, pessoal, ela possui um ecossistema de startups, tá? São empresas criadas com base puramente tecnológicas, e centros tecnológicos, sendo a quinta mais digitalizada da Europa e o primeiro laboratório de 5G aberto do continente. Então, lá na Catalunha, nessa região espanhola, eles têm essas características e desenvolvem essas atividades. O foco deles lá é o quê? Inteligência artificial e economia digital. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês podem acessar aí o site de pesquisa e colocar, né? Região da Catalunha, sistema de inovação. Então vocês verão o que é que eles trabalham lá. Tá tudo em espanhol, né? Mas você consegue aí ter uma ideia do que lá eles trabalham, tá? Mesmo sem entender o espanhol. Qualquer coisa pede aí pro tradutor e traduzindo que já vai te dar uma certeza, já vai te dar um conhecimento maior. E no Brasil nós temos o Polo de Biotecnologia em Minas Gerais. Eu falei para vocês, a Catalunha é uma região da Espanha, né? Já aqui Minas Gerais é um estado do Brasil. E lá nós temos o Parque Tecnológico de Varginha e a Biotectal em Nova Lima, uma outra cidade. Não, são duas cidades aí. Então, são focadas aí na área do agronegócio, bioenergia. Então eles desenvolvem tecnologias voltadas aí para estas áreas. Já os sistemas locais de inovação, eles levam em consideração um território. Por exemplo, Teresina, o território dos Carnaubais, ali próximo da cidade de Campo Maior. Tá? Você sabe que o Piauí tem vários territórios. E principalmente estão ligados a clusters produtivos, ou seja, que vão produzir alguma coisa. E além disso aí, os sistemas locais, eles envolvem pequenas empresas, universidades locais, governo municipal. Um exemplo dele é o Porto Digital lá em Recife. Aí o site do Porto Digital, para quem quiser saber mais sobre, mas lá o Porto Digital de Recife, ele é um ecossistema que vai reunir várias empresas de tecnologia e de economia criativa. Ele foi fundado no ano 2000, mais ou menos quando eu entrei na Universidade de Administração. Recife já era tido, né, nesse ano aí, como um polo de tecnologia. Tanto é que vários colegas meus que estudaram comigo no ensino médio, por exemplo, foram fazer computação lá por conta desse desenvolvimento tecnológico na área de computação. E alguns deles estão trabalhando aí já Brasil afora, Estados Unidos, Alemanha, tá? Então tem vários espalhados por aí, mas aproveitaram esta onda e até hoje perdura aí esse desenvolvimento lá em Recife, tanto é que tem o porto aí. Então ele fomenta o desenvolvimento econômico e social, tomando com foco em software, serviços
e TICs, e economia criativa, tá? Como games, vídeo, design, também em tecnologias para cidades inteligentes, tá? Que são as Smart Cities, que é um tema que está bastante sendo discutido em termos do Brasil, tá? E um tema bem interessante para o desenvolvimento de uma pesquisa, um TCC, de um artigo, né, que vocês deverão fazer aí ao final do curso, tá? E o exemplo internacional, né, o cluster de Cambridge, lá no Reino Unido, também é voltado para essa área de tecnologias. Ecossistemas de inovação. Conceito amplo de ecossistema de inovação, né? Então a gente viu que o ecossistema é a interação nossa, pessoa, com o meio ambiente, esse meio ambiente, a fauna, a flora e todos os outros componentes. E os ecossistemas de inovação, o conceito amplo disso aí, ele envolve empresas, envolve startups, envolve universidades, governo, sociedade civil. Então são vários entes que vão interagir ali, vão colaborar, tá, para promover o desenvolvimento de soluções inovadoras. Essa dinâmica ela é baseada em cooperação e também competição. Um exemplo, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês podem pesquisar no que é que se desenvolve lá no Vale do Silício. E no Brasil tem o Vale de São Pedro, lá em Belo Horizonte. Tá aí o linkzinho, vocês clicam lá e veem como existe essa colaboração de empresas, startups, universidades, governo, né, lá em Minas Gerais. Falar também um pouquinho aqui sobre propriedade intelectual, que o curso é voltado para a PI também, e eu creio que várias disciplinas do curso vocês retomarão isso aqui, mas eu serei bem breve, tá? Então, propriedade intelectual, também conhecida como PI, é o instrumento de proteção do conhecimento e inovação. Então, criou algo, você precisa proteger aquilo ali contra eventuais cópias, eventuais tomadas aí de autoria, de plágios. E dentre as modalidades de propriedade intelectual estão as patentes, então diz a respeito a um determinado produto, direito autoral, a criação de algum software, criação de uma música, por exemplo, criação de um livro, marcas, é uma imagem distintiva, um design industrial, um design de algum produto que você criou, também pode ser protegido, né? E temos o exemplo aí, a Embrapa, que ela protege as suas patentes em biotecnologia agrícola, quase não sai, né? Então, sempre que você gerar algo novo que não exista, sempre que você criar algum conhecimento, sempre que você abrir um negócio, criar uma marca, um símbolo distintivo para teu produto ou para o teu negócio, faça o seu registro, ok? Utilize das regras de PI para proteger aquilo que você criou. Senão vem o outro ali e copia e cola. Transferência tecnológica é um outro tema que vamos focar aqui na disciplina. É o processo de transformar o conhecimento científico em produtos e serviços. Envolve a aplicação de inovações de instituições de pesquisa para gerar valor para a sociedade. Então, eu vou transformar o meu conhecimento em algum produto para gerar um produto inovador. E a partir daí, eu posso ou ficar para mim, ou então eu transferir para um terceiros. E dentre
as modalidades de transferência estão licenciamento de patente. Então eu não quero trabalhar com aquela patente, eu não quero ficar responsável por todo, o processo de produção, o processo de comercialização. Eu vejo que está muito trabalho, então eu posso fazer o quê? Posso licenciar, posso conceder a alguma empresa para fazer tudo isso e eu receber, né, mensalmente um valor fixo por aquilo que eu criei, por meio de contratos de tecnologia. E aí é que surgem também as startups, as spin-offs. Nós também vamos explorar aqui durante a disciplina. Só quero que vocês tenham em mente a diferença entre startup e spin-off. Uma startup é uma empresa jovem, ela é focada aí em um modelo de negócio inovador e escalável para resolver um problema específico e crescer rapidamente. E como recurso principal ela tem a tecnologia. Já a spin-off é um novo negócio criado a partir da separação de uma parte de uma empresa já estabelecida, usando recursos e ativos existentes para explorar e monetizar uma ideia. Então, a startup é uma empresa com alta base tecnológica, criada, tá, com o aspecto de oferecer um produto ou serviço inovador que ele possa ser escalável. Já um spin-off é algo que eu tenho uma empresa, sei lá, do ramo industrial, e dentro dessa empresa, um conjunto de pessoas cria, a partir dos recursos e ativos dessa empresa industrial, ela cria algo novo, e esse algo novo ele é um novo negócio. E aí ele consegue se separar da empresa industrial já estabelecida. Né? Então, a startup é uma empresa, a spin-off é um pedaço dessa empresa, tá, que forma uma nova empresa. Né? E lembrando que um spin-off só pode ser spin-off se trabalhar com tecnologia, com inovação e com os recursos e ativos existentes dessa empresa inicial. E aí eles vão monetizar aquela ideia que foi gerada. Temos a transferência de tecnologia, agora temos a transferência de conhecimento. Ele vai além da tecnologia. Ele engloba aí capacitação, formação de redes colaborativas. Então, ele vai além de desenvolver algo voltado para a tecnologia. Ele visa capacitar, visa formar. Então, ele vai partilhar, disseminar competências, ideias, experiências e saberes entre as pessoas. Também pode ser equipes, pode ser empresas, com o foco que o foco é desenvolver essas pessoas e proporcionar inovação aí em várias áreas. Uma empresa em cima, um exemplo brasileiro está os institutos Senai de inovação. Tá aí um link, vocês podem estar lendo mais sobre. Né? Lá eles fazem capacitação, formação em redes colaborativas, tá, de competências, de ideias, e muitas das vezes a partir dali começa a criação de uma nova tecnologia, de um novo produto, de uma nova forma de realizar algo. Beleza? No Brasil, vamos voltar aqui para o nosso contexto nacional, tá? No Brasil a gente tem desafios e oportunidades aí para os ecossistemas de inovação. Os desafios estão baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, que ainda são
bem incipientes quando você compara com outros países, e a falta de cooperação entre empresa e universidade. Então, a maioria das empresas ainda não busca a universidade como forma de resolver algum problema, como forma de captar algum tipo de inovação que está sendo desenvolvida no contexto acadêmico, e aí elas acabam não procurando. Então, mas tem universidades aí, como a própria IFE, própria UFP, que tem alguns laboratórios, os quais têm produtos já desenvolvidos, mas que as empresas ainda não ficam ou não se sentem confortáveis em estar procurando para estreitar esses laços. Então, cabe algum tipo de incentivo, ou por parte da academia, ou por parte das empresas, para isso aí melhorar. E dentro das universidades é um celeiro de desenvolvimento. O grande problema, a priori, é realmente o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. E como oportunidades, tem um crescimento de startups, ou seja, empresas de alto investimento tecnológico. E nós também temos aí, né, de vez em quando, alguns programas de incentivo. Então, está se incentivando, ainda é incipiente, como eu falei, o baixo investimento em P&D, então, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é baixo, é incipiente, mas tem alguns programas que incentivam aí a inovação, o FINEP Startup, o Embrapi, né? Vocês também podem estar dando uma pesquisada aí. Esses dois programas, eles incentivam empresas, incentivam universidades a desenvolverem algo. Então, a partir desse algo desenvolvido, algo inovador, pode surgir uma startup, por exemplo. Então, é uma oportunidade. Lá nos objetivos da aula, a gente chega aqui à nossa conclusão, que os sistemas de inovação existem em diferentes níveis, nacional, regional e local. A propriedade intelectual e a transferência de tecnologia conectam a ciência e o mercado. E os exemplos que a gente comentou aqui, eles mostram a importância de fortalecer os ecossistemas no Brasil. Como eu falei para vocês, ainda é muito incipiente. Nós temos algumas regiões tecnológicas bem desenvolvidas, enquanto em outros locais não tem nenhum. Então, a balança está pendendo para um lado, mas o ideal é que todas as regiões, por exemplo, todos os ecossistemas regionais, eles possam contribuir, tá? De forma aí não igualitária, que aí é impossível chegar, tá, a esta balança equilibrada, mas que eles possam começar a desenvolver alguma coisa para que futuramente também seja algo de destaque. Tá? Por fim, fica aí meus agradecimentos por esta aula, e qualquer dúvida a gente trata aí no chat, como a gente combinou. Podem postar lá. Lembrando, vocês terão uma atividade online para responder, objetiva, e o fórum para discutir, para debater. E no fórum você vai dar a sua resposta e comentar a resposta de pelo menos um colega. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima.